Bom dia, turma, tudo bom? Espero que todos vocês estejam bem. Vamos embora lá? Bora! Bora, Bora, Fábio! bora. Ô, Vamos. Thomas, William e Fátima, hoje, pelo que eu vi do tema, é um tema bem polêmico. Por quanto tempo vai durar? Por quanto tempo vai existir a área de inteligência de mercado? Se é que ela vai existir, quanto departamento ou não? E eu queria começar exatamente por aí. IM, em quanto departamento? Ainda faz sentido com tanta imprevisibilidade? Queria começar com você, William. Fala aí pra gente aí. E ó, o que queria combinar aqui? Eu vi diversas palestras ocorrendo por aí, e o tema dessa palestra, o segundo tema é IM sem mimimi. Vamos falar a vida como ela é, vamos falar a verdade, tá? Sem teoria, vamos falar na prática, a vida como ela é. Eu queria que vocês começassem aí, William. E aí, IM quanto departamento? Faz sentido com tanta imprevisibilidade? Bom dia, Fábio. Oi, Fátima, Tomás. Obrigado pelo convite mais uma vez à live. Bom, enfim, Fábio, se tem futuro, se vai. Olha, é assim: o futuro de M ele vai continuar à medida que nós vamos ter. A mesma pergunta que marketing tem futuro, RH tem futuro, finanças tem futuro. E M tem que fazer parte da organização. Enfim, a estrutura básica de inteligência e competitividade, na minha modesta opinião, por um motivo simples. A gente pensa em imprevisibilidade, quanto mais imprevisível, maior a importância de você prever cenários, né? Então, vamos lembrar que quando a gente pensa em estratégia empresarial, Fábio, nós não estamos pensando só naquela estratégia fixa. Mas quais são as alternativas que você tem, né? Qual é o plano B? Qual é o plano C? Qual é o plano D? E nesse contexto todo, você tem uma área de inteligência de mercado trazendo insights importantes para a área comercial, desenvolvimento de produto, marketing, finanças, toda a organização é absolutamente fundamental. No curto prazo, eu não vejo nenhum motivo para a gente colocar a IM em xeque. Legal, legal, legal. Bom ponto. E aí, Fátima, você quer complementar? Sim, eu concordo super com o William. A gente tem, claro, grandes players que conseguem olhar a IM de uma forma diferente, conseguem olhar para o setor, conseguem colocar a inteligência em todas as áreas, conseguem fazer de uma forma diferente, mas no mundo real mesmo, né, ali onde a gente está na última linha do pneu, a gente sabe que a gente tem ainda muita gente com um monte de dados, com um monte de planilhas, colocando isso numa ferramenta ainda muito simples. Então, a gente já tem um bom caminho aí para a gente pelejar para fazer resultado com inteligência de mercado, né? Porque é isso que no final a gente quer. No final de tudo, a gente quer todas as ferramentas, a gente quer todo brilho, mas a gente quer um resultado no final do dia, né? E a gente sabe que isso não é uma realidade de muitas, né? Eu tenho muita experiência em startup, e a realidade é que muitos falam assim, não, a gente é totalmente orientado a dados. Quando você vai olhar o orientado a dados, é porque ele tem uma planilha lá que ele consegue olhar, não é uma inteligência de mercado ainda. E isso é muito comum. É muito comum até em empresas grandes, já vi isso em empresas grandes, porque uma área faz muito bem isso, outras não. Então a gente tem um caminho, eu concordo super com ele, assim. Legal, legal, bons pontos. E Thomas, e aí, complementa aí. Eu concordo tanto com o William quanto a Fátima da continuidade da necessidade por ter inteligência de mercado. Então, se a gente olha que é inteligência de mercado, na essência, você coletar diversas informações para entender o presente, desenhar o futuro, os cenários, isso eu não tenho dúvida que continua sendo independente da previsibilidade. A gente fala de previsibilidade. Pandemia. Pandemia não era previsível. Historicamente, a gente sempre teve pandemia na história da humanidade. A questão aqui é a inteligência do mercado desenha os cenários e vai precisar começar a colocar as probabilidades desse cenário acontecer versus o impacto que esse cenário ocorrendo, qual vai ser, e principalmente também qual é a estratégia. Então, muito pautado ali no cenário, o que vai acontecer. Então, qual é a estratégia se acontecer determinado cenário, o que eu vou fazer? É aquela velha máxima, olha, pode acontecer um problema. Se acontecer o problema, tem a solução A e a solução B. Então, acho que a necessidade de inteligência de mercado, ela continua. Agora, como uma área estruturada, aí a gente pode discutir bastante,
porque cada vez mais eu vejo uma tendência das áreas começarem a consolidar a inteligência de mercado em áreas de digital, em áreas onde tem o controle do BI, tudo ali, porque fica tudo ali, acesso da informação está tudo ali, mas a necessidade continua existindo. Boa, boa. A Fátima tocou num ponto muito importante. Obrigado, Thomas, também pelas suas contribuições, como essas mudanças que estão acontecendo. E eu queria voltar num tópico que a Fátima comentou, que eu achei muito interessante, resultado. Porque no final do dia, eu andei por aí, estava ouvindo umas palestras, nossa, IM mais estratégica, IM mais estratégica. No final do dia, galera, o que as empresas precisam, vocês que estão aí na ponta aí, SM tão estratégica, pensando o que vai acontecer daqui a 5 anos, 10 anos e tal, o que na empresa de vocês se espera a vida real, a vida como ela é? Vocês querem que a área de vocês de IM lá operem fazendo o quê, gerando resultado como? Fala pra galera aí, vamos falar a vida como ela é. Pode Fábio, começar, Fátima. Deixa eu... Ou William, pode começar, William. É assim, né, cara? A diferença entre o louco e o audacioso é o resultado. Né? Muito bom. E o que a gente vê hoje é o seguinte, você chega para um cara, então a gente fala muito em IM, né? Viajar, né? Python, R, NLP, né? Você pega essas tecnologias bacanas, e eu acho que a galera foca muito em tecnologia e esquece de duas coisas. Primeiro, pega o DRE da empresa, né? Receita, custo variável, custo fixo, bababá. Onde que IM impacta? Essa é a primeira discussão. Onde que você impacta? Porque a partir do momento que a área de IM fala assim, eu impacto top line, eu impacto receita, ou eu impacto custo, enfim, a coisa para o acionista, para o board, para a liderança fica muito mais clara. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa também, Fábio, e acho que o Tomás vê isso, a Fátima também, é o seguinte. Assim, cara, você fala... E vamos lembrar, né, Fábio, que eu dou aula para a turma de IM, né? E uma pergunta tradicional da aula é, como é que a tua empresa gera caixa? A galera trava. Então, o que adianta você ter uma área de IM se o cara de IM não entende o que gera resultado para a empresa? Como é que a empresa de fato ganha dinheiro? Então, eu acho que nessa discussão de IM, a gente, de repente, tem que voltar umas 2 casinhas, né, e falar o seguinte, legal, onde que IM impacta? De uma forma muito clara, e a turma de IM conhece o modelo de negócio da empresa. Porque daí você vai atrás, né, daquelas conversas raiz com a turma de compras, com a turma de vendas, com a turma de marketing, com quem quer que seja, quem são os clientes internos, para poder, de fato, não só agregar valor, mas mostrar como o IM impacta o resultado da organização. Eu acrescentaria a definição de KPIs, né? Começa ali. Quando a gente define quais KPIs são importantes para a companhia, o que é estratégico, o que é tático, e aí mostrar isso para o pessoal que seja uma grande companhia que já, como o Thomas falou, algumas delas já estão olhando para dentro de áreas com inteligência diferentes de só uma área exclusiva de inteligência, uma área que tem inteligência dentro dela, mas os KPIs eles precisam ser definidos. E aí a gente vai saber. E aí, que lugar do meu DRE isso impacta? O que do meu PNL é puxado daí? E aí a gente vai ter a resposta certa, porque muitas vezes a gente tem inteligência, um monte de dados que viram um monte de PPTs, que viram um monte de coisas que as pessoas não olham. E no final fica, eu tenho, mas ninguém viu. Né? Então, definir o KPI estratégico, acho que isso é um ponto muito chave para a gente definir as melhores práticas. Boa. E aí, Thomas? Não, para complementar tudo, a gente está vivendo a época, eu acho que o profissional de inteligência de mercado, ele está vivendo a questão da ambiestria organizacional, ou seja, eu preciso pensar no longo prazo, mas eu também preciso pensar no presente. Então, como que eu lido com essas duas coisas? O conhecimento do negócio, ele é absolutamente fundamental para um profissional de IM. Seja como eu faço dinheiro, seja como eu opero, seja qual é a minha cadeia de fornecedor, como eu me relaciono com os clientes, com os consumidores, porque a partir do momento que eu começo a desenhar cenários olhando para frente, eu preciso trazer recomendações, ou insightful recommendations. Eu preciso trazer alguma coisa que eu esteja apresentando para o meu comitê executivo, para o meu board, para o meu CEO, ele olhe aquela tonelada de informação que a gente é capaz de gerar, mas e daí? O que eu faço com isso?
Então, você precisa conhecer muito bem o seu negócio para dar essas recomendações. Então, por exemplo, olha, vamos ter o preço, uma tendência que a gente vê, a população vai envelhecer. A população vai envelhecer, ou seja, ela vai passar mais tempo comendo. Ou seja, a gente tem capacidade de produção de alimento, isso para a Sodexo, por exemplo, dentro dos seus restaurantes industriais. Qual é a capacidade instalada que a gente tem de alimento? A inflação dos alimentos vai ser um desafio para frente? Apesar de já estar sendo hoje, mas mais para frente, por conta dessa estrutura que a gente vai ter. O que a gente vai fazer? Qual que é o nosso relacionamento com o fornecedor? Vai ter algum tipo de mudança de consumo do consumidor? A gente está vendo redução de consumo de carne. Então, tem uma série de coisas que você precisa ter muito conhecimento do negócio para conseguir traduzir essas tendências do futuro, esses cenários do futuro, para recomendações que gerem valor. E, ao mesmo tempo, você olhando para o presente, é a forma, e aí eu conversando com vários colegas de inteligência de mercado, é a forma que você tem, olhando para o presente, seja para suportar venda, redução de churn, retenção de clientes, é você conseguir ter o recurso necessário para você se provar. Então, assim, eu consegui, por conta de leads que eu gerei numa campanha de venda, leads mais qualificados, eu aumentei a minha venda em X percentual, o meu hit rate ali foi muito melhor. Então, esse é o tipo de coisa que o profissional do IEM também tem, e aí o que a Fátima falou de definir muito bem KPIs de retorno, é o que vai garantir ele mostrar o valor, assim, explícito do curto prazo da IEM. Muito bom, muito bom. Pode complementar, William. E eu acho que tem uma coisa curiosa, né, Tomás, né, Fátima, aqui, pelo menos a gente faz isso na live, na Kickoff, tal, que é o seguinte, cara, você pega aqueles dashboards, né, que tem 150 indicadores, o cara olha aquilo, parece, sabe, sapo, quando você joga uma lanterna, fica olhando para aquilo, e não sabe o que fazer. E nos parece que uma dica prática para KPIs ou até insights do time de inteligência é o seguinte: alguém vai conseguir tomar alguma ação com esse indicador? Eu provoquei um insight. Alguém vai conseguir tomar alguma ação? E se a resposta for não, arranca o KPI do dashboard. Concorda, Fátima? Porque a missão de IEM não é gerar dado, é gerar ação. O cara olha aquilo, né, Tomás? Você fala assim, pô, de repente tem alguns produtos que vão ter inflação no curto prazo, né? De repente, variações cambiais podem trazer impactos inflacionários para algumas determinadas categorias da Sodexo. Legal, o que eu faço? E a hora que o pessoal começa a entender que existe uma relação de inteligência com ação e resultado, aí o próprio time de IEM começa a ganhar credibilidade e mostrar que não está só gerando KPI ou insight, mas está realmente conseguindo mudar os rumos do negócio. Não sei se vocês concordam com isso, mas... Eu queria fazer um fechamento aqui desse tópico que é muito legal. Se eu tivesse que resumir, eu falaria o seguinte: na prática, cada área tem um objetivo muito específico. Se está na Sodexo, talvez qual que é o principal objetivo daquela área de IEM? Se está talvez alocado ali numa área comercial, talvez entender qual é o objetivo ali daquela área comercial. Eu sou fã de uma teoria que fala do livro que eu recomendo, que se chama Competição Analítica. Ele fala por que algumas áreas de inteligência de mercado desaparecem, áreas de analíticas desaparecem e outras continuam. Porque algumas conseguiram entender qual é o seu objetivo, tem um patrocinador forte, consegue passar para um determinado estágio. Então, resumindo aqui o que a galera está falando, turma, se você está na área de estratégia e o que vai gerar valor para aquela área de estratégia é entender o que está acontecendo daqui a 5 anos e gerar uma recomendação, como o William tocou, é importante ter uma recomendação, o que eu deveria fazer naquele caminho. Se você está na área comercial, a geração de valor ali está em leads, porque a área comercial precisa ativar clientes, precisa capturar, precisa gerar caixa no curto prazo, entender quais são os leads que estão dispostos a pagar no curto prazo, porque caixa é curto prazo, não adianta gerar lead para cliente que vai pagar daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, não. Então, entender qual é o objetivo, ou seja, aonde você está alocado, qual que é o seu papel e como é que você consegue, com a sua área, gerar valor para o negócio, aí que diferencia de quem vive o mundo de Alice, do País das Maravilhas, da teoria básica, que está falando o seguinte: eu vou gerar inteligência, e aí algumas áreas desaparecem. Desaparece por quê? Porque não entendeu até agora qual que é o seu objetivo, como é que gera valor. E aí, quando passa pela primeira crise, tem que tomar uma decisão, corta um vendedor ou corta uma área de IEM, qual é a primeira que corta?
aqui não conseguiu mostrar que gera valor. Então, se eu tivesse que resumir, eu resumiria isso: defina muito bem os seus objetivos, entenda muito bem quem são os seus stakeholders e foque naquilo que vai gerar valor para ter cases de sucesso para mostrar que a área de IM gera valor. E aí eu queria já embarcar numa terceira, porque a gente ao mesmo tempo fala, vamos gerar valor, mas e a tecnologia? E o que está por vir? Muda, não muda, impacta, não impacta? Eu queria entrar um pouco no âmbito de competências. O profissional do futuro de IM vai ser aquele profissional que a gente botava no clássico lá, é importante conhecer Excel apenas avançado e acabou? Tá bom, para por aí, William, não precisa se atualizar, não precisa fazer mais nada, acabou, tá bom? E aí, o que vocês têm a falar? Olha, as competências mudaram, e é curioso, né, Fábio, Fátima, Tomás, que assim, muito do que a gente vê hoje, em termos de algoritmo, tal, não são coisas novas. Esses algoritmos, eles existem há um bom tempo. É que hoje você tem máquina, né, que consegue rodar essas coisas. Capacidade de processamento. Então, quando você fala de estratégia de IM, você está falando de alguns conhecimentos básicos, né, legal, uma coisa é tecnologia, e quando a gente fala tecnologia é um negócio amplo pra caramba, tal, né, mas é assim, quais são as tecnologias que melhor podem ser aplicadas na minha área de IM? Agora, uma coisa super importante, Fábio, que eu acho que isso que está pegando, que é o seguinte: como é que você consegue jogar a informação na mão do usuário da forma mais lúcida, prática possível, né? E aí você está falando de algumas outras tecnologias e competências, que é experiência do cliente, jornada do cliente interno, né? Então, o cara de marketing, legal, como é que esse cara vai pegar a informação? O que eu tenho visto hoje, por exemplo, é assim, alguns softwares que têm NLP, né? E né, o cara chega e fala o seguinte, eu quero o relatório de vendas para o próximo trimestre. Você fala isso. E daí o sistema vai pegar aquela informação, é tipo uma Siri, uma Alexa do BI. Então, eu acho que em termos de competências, você tem essas discussões de hard skills, né, de tecnologias e tal, mas também de entender como é que o cara de inteligência consegue jogar isso na mão do usuário de uma forma mais prática, mais fácil, mais leve, né, para não tornar esse exercício de relatório frustrante, né? E só resgatando aquilo que a gente falou antes, vamos falar de competências, né? Competência básica é entender como é que o teu negócio ganha dinheiro. Acabou. Não adianta você só falar de tecnologia, de R, Python, essas coisas bacanas, e não conseguir gerar insights que façam sentido para o usuário final. Muito bom. E aí, Thomas? Na Sodexo, fala aí. Eu acredito que o profissional, esse novo profissional de inteligência de mercado, ele deve manter algumas características clássicas. Então, definitivamente, a capacidade analítica dele é algo que deve continuar. A questão de curiosidade, de querer entender o porquê das coisas, como funciona, fuçar. A gente sabe que quando a gente começa a mergulhar em informação, em dado, não tem limite. Então, a gente precisa ser bastante analítico para entender. Mas eu queria destacar aqui que cada vez mais essas questões de hard skill vão ficar cada vez mais, de códigos de programação, vão ficar cada vez mais acessíveis. Então, não necessariamente a gente precisa ter todo o conhecimento técnico como usuário ou como a inteligência de mercado para fazer isso. E aí eu queria destacar os soft skills que, na minha opinião, acho que são fundamentais para esse novo profissional. Então, a gente vê, por exemplo, a questão de apresentação e comunicação, skills de comunicação. A gente precisa se comunicar bem. Quando o William traz a questão ali de precisamos mostrar o dado de uma melhor forma, a questão de storytelling. Você precisa ter storytelling, você precisa mostrar o porquê daquele dado está ali, como ele foi construído e por que ele é importante. Um outro soft skill importante, a questão, o perfil consultivo. Muitas vezes, e aí a gente vê cada vez mais a área de inteligência sendo matricial, atendendo mais áreas, você precisa ser consultivo para entender o que o seu cliente interno quer e realmente entender se aquilo que ele quer é realmente aquilo que ele quer. Pode parecer estranho, mas normalmente eu preciso de um relatório assim, mas é isso mesmo? Qual que é o seu problema? O que você quer endereçar? Então, realmente ser mais consultivo. E, por fim, a questão de construção de redes, né? A questão de network, você construir
networks. A gente sabe que cada vez mais, tanto o interno é importante, principalmente para você conseguir garantir, e aí trazendo o seu exemplo, não, vou cortar um vendedor, vou cortar um inteligente de mercado. Não, você precisa ter sua rede bem estruturada para levantar informação, para conhecimento do negócio, para você conseguir fazer a exposição do seu trabalho, mas também esse evento, por exemplo, de comunidade de inteligência de mercado, para a gente entender o que está impactando, quais são as tendências, isso tudo é muito importante e são soft skills que são muito importantes para esse analista novo, para esse profissional novo de inteligência de mercado. Boa. Complementa aí, Fátima, bem rapidinho, que já estamos chegando para o fim. Uma coisa que eu complementaria a tudo tão genial que os colegas falaram é importante pessoas nesse mercado ser curioso. Então, busque, olhe, mergulhe e pergunte. Quanto mais perguntas você fizer, mais você vai entregar, mais você tem resultado que esperam de você. Perfeito tudo que todo mundo colocou. Boa. E eu quero emitir minha opinião aqui, Na minha visão é o seguinte, eu gosto de resumir o profissional de inteligência de mercado com uma única frase. Não sei se está certo ou errado, mas é a minha opinião, bem pessoal e particular, de bastante tempo de caminhada. É a capacidade de se contrapor ao opiniante baseado em dados e fatos. Uhum. É o seguinte, eu quero ter do lado aquela pessoa que vira assim, chefe, na boa, se eu sou você, eu não vou pro lado não, eu vou pro lado B. Do lado A, você vai cair num buraco. Ben Giller fala que o ápice da inteligência de mercado é aquele cara que consegue prever risco, sinalizar, que tenha coragem. Eu não quero ter do meu lado gente que vai falar o seguinte, chefe, tudo bem, você quer que dê A? Eu faço a planilha da A. Não, eu quero ter gente do meu lado que vai falar assim, chefe, na boa, A não vai chegar não. É bem, olhe lá, vamos para esse lado, não faz sentido para aquele lado. Para que contratar tanta gente inteligente se a gente tem que falar para essas pessoas que precisa ser feito? Não, elas que precisam falar para a gente. Então, o que vocês falaram são muito importantes, eu tenho essa minha definição, e na minha visão é o seguinte, William, o camarada que também não começar a aprender um pouquinho do que é inteligência artificial, um pouquinho, pelo menos saber dialogar, daqui a pouco vai estar um menino lá de 16, 17 anos e falar, chefe, na boa, você está fazendo um negócio muito complicado, vou apertar um botão aqui, vai simplificar. Como é que você fez? Não precisa talvez ser um especialista, mas entender um pouco do que está acontecendo, talvez faça sentido para esse profissional que um dia, na nossa época lá atrás, tinha que aprender datilografia. Hoje em dia ninguém se fala da datilografia, precisava Excel. Hoje em dia se fala falava-se um período sobre Access desapareceu. Hoje em dia é SQL, outras funcionalidades, outras linguagens. Então, estar atualizado é importante também, e isso não só em M, né? Isso em qualquer área. Em qualquer área, o profissional precisa estar se atualizando, porque a tecnologia evolui, e ele precisa evoluir também junto com a tecnologia, mas o comportamental, ele é muito e muito importante. Turma, estamos caminhando para o fim, estou gostando aqui do bate-papo, mas a pergunta que não quer calar e para fechar, assim, para quem está começando agora, quem ainda não tem uma área estruturada, está falando, poxa, começa para um modelo híbrido, aonde que eu tenho 2 modelos, inteligência corporativa, inteligência regionalizada, ou então não tenho nada, crio uma inteligência. Por onde que as pessoas deveriam começar? Está pensando, não, vou começar a estratégia fazendo pesquisa de etnografia, vou rodar uma regressão múltipla linear. Por onde começa? Vamos dar um driver aqui, um caminho para quem já percorreu essas trilhas. Por onde você acha que deveria começar? Começa com você, Thomas, aí, para a gente fechando. Eu sou um curioso do assunto de inteligência de mercado, e eu vi uma definição desse profissional de inteligência de mercado, e aí a gente tem a tendência, e aí principalmente o meu lado mais marqueteiro, tudo é os 4P, 5Ps, os S do serviço, tem tudo. E tem os 3 E's da inteligência de mercado que eu acho que pode ser uma dica valiosa. Primeiro, educação. Você precisa conhecer. Então, a gente já falou bastante a importância de você estar atento a tudo o que está acontecendo. Então, a inteligência artificial, mas para ter inteligência artificial, você precisa lembrar que você precisa popular os dados, capturar os dados, consolidar ele num data lake correto. Então, você precisa passar por toda essa jornada, porque senão você vai pedir patrocínio, vou fazer um relatório de churn avançado, você não tem dado para trabalhar. Então, você precisa ter essa noção. A educação é fundamental. Segundo, a experiência. E aí a experiência não significa necessariamente que, não, eu preciso ter cabelo branco. Não, você precisa ter a experiência